are forgiven in Christ alive. We are the risen and He shall come again. Praise the King, praise the King. Upon our hearts His name is written, the King of Kings and Lord of Lords. We're pouring out a song of praise together upon Him, upon Him. Christ has died. We are forgiven in Christ alive. We are the risen and He shall come again. Praise the King, praise the King. Christ has died. We are forgiven in Christ alive. We are the risen and He shall come again. Praise the King, praise the King. One name upon our lips, Jesus. No greater name than this, Jesus. And every knee will bow, every heart confess, Jesus, Jesus. One name upon our lips, Jesus. No greater name than this, Jesus. And Muito bom dia a todos. Dentro de momentos estamos então a começar o nosso culto online. Aproveito estes últimos segundos para partilhar então este direto. Criem grupos de visualização. Podem pôr comentários de onde é que estão a assistir. Convidem também outros amigos para que possam assistir também ao nosso culto e assim possam também ouvir a palavra de Deus. Dentro de segundos vamos então começar o culto.
Mais uma vez um bom dia. Vamos iniciar mais um culto online da Segunda Igreja Batista do Barreiro. As nossas instalações estão sitiadas na Rua Teresa Borges, número 24A, nas traseiras do shopping Via Europa. Cada domingo, às 10h30 da manhã, estamos aqui convosco a transmitir uma mensagem de esperança. E esta manhã teremos um culto especial em que vamos homenagear as nossas mães, e a mensagem desta manhã também será dirigida para elas. O mundo foi abalado pela pandemia do coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo estão sendo atingidas por esta pandemia. O Covid-19 trouxe na sua bagagem um grave problema de saúde pública, mas ao mesmo tempo provocou um grande terremoto na economia mundial. A crise da pandemia, esta crise económica causada pelo Covid-19, está a gerar milhões de desempregados e convulsão social. As nações estão perplexas, os homens estão aflitos. Apesar de todos os esforços conjugados por todas as nações do mundo, ainda não temos uma solução pronta nem eficaz para debelar este problema que tem atingido a toda a humanidade. Esta pandemia ensina-nos três lições. Em primeiro lugar, o poder económico não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. O poder económico não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. As principais nações atingidas por esta pandemia, até ao momento, são as nações mais ricas do mundo. Estas nações têm robustos orçamentos, têm usado somas astronómicas para socorrer o seu povo, e apesar destes investimentos que têm sido feitos, milhões de pessoas estão realmente a ser afetadas por esta pandemia. Milhares de pessoas são ceifadas todos os dias, carecendo daquilo que nada custa ao homem, o ar, para encher os seus pulmões. O vírus Covid-19 ensina-nos que o dinheiro, por mais volumoso que ele seja, ele não tem solução para todos os males que afligem a humanidade. Em segundo lugar, o poder científico não é capaz de curar todas as doenças que afligem a humanidade. Vivemos num período mais fascinante, talvez, da história. A ciência tem-se multiplicado, o avanço científico tem sido notório em todas as áreas. A medicina avançou de uma forma tal, com descobertas importantíssimas de vacinas, remédios, capacidade diagnóstica. Vivemos realmente na antessala dos milagres da ciência. Cientistas de grande envergadura têm trazido novas técnicas de tratamento e novas intervenções cirúrgicas, têm realmente dado ao homem uma expectativa de vida e uma melhor qualidade de vida. Mas apesar de todos estes avanços, a ciência não é capaz de iluminar os labirintos desta pandemia que todos nós estamos a atravessar. O poder da ciência ainda não tem uma resposta rápida e eficaz para enfrentar esta crise. Em terceiro lugar, o poder político não é capaz de administrar com eficiência esta pandemia que assola as nações. Os líderes, por mais influentes que eles sejam, mesmo os presidentes e ministros das nações mais ricas do planeta, apesar de reunirem todos os seus esforços e usarem todos os seus recursos, não têm conseguido dar uma resposta eficaz para esta pandemia. A Organização Mundial de Saúde, mesmo depois de todos os esforços feitos, não consegue sanar este mal, nem sequer consegue acalmar os corações aflitos. Fica uma conclusão: os recursos da Terra são colunas frágeis demais para manter a humanidade de pé. Os recursos dos homens são insuficientes para erradicar os males que atingem o planeta. É necessário, nesta hora,
reconhecer que precisamos de Deus. É tempo de Portugal e outras nações voltarem os seus olhos para Deus. E é este Deus que nós queremos engrandecer durante este culto. Vamos começar por louvar este grande Deus que mesmo no meio de uma grande pandemia, Ele cuida de nós e, acima de tudo, enviou o seu Filho para nos dar acesso aos céus. Vamos cantar o primeiro hino desta manhã. O primeiro hino tem como título antífona e vamos então entoar este hino do louvor ao nosso Deus. Vamos fazer esta manhã uma leitura no Salmo 130, Salmo 130, e diz assim a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O Salmo 130 é um grito de socorro. O salmista está no mais profundo abismo da angústia e dali ele faz ouvir a sua voz.
Há várias verdades que este salmo de romagem nos apresenta. Eu começo com uma realidade dramática. Eu diz: das profundezas clamo a ti. Das profundezas. O escritor sagrado está no mais profundo abismo. Eu caí num poço, foi lançado nesta cova existencial. Não havia como descer mais baixo. Ele chegou realmente às regiões mais gritantes da sua dor e do seu desespero. Eu estava no profundo abismo das profundezas da angústia. Então, naquela noite escura da alma, eu aclamo aflito a Deus. Clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertos os teus ouvidos às minhas escutas. O sofrimento matricula-nos na escola da oração. Quando nós estamos aflitos, quando descemos às regiões mais baixas de um poço, nós gritamos por socorro. E foi isso que o salmista fez. Das profundezas onde se encontrava, ele clamou até às alturas. Na sua fraqueza, ele clamou pelo Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Tendo gritado ao redor, não tendo encontrado nenhum socorro, ele roga agora ao Senhor para ouvir a sua voz e os seus ouvidos já estejam inclinados ao seu clamor. No versículo 3, ele fala-nos de uma constatação inequívoca. Diz: se observar, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A dramática realidade vivida pelo salmista tinha a ver com as suas iniquidades. Nada nos faz sofrer mais do que o pecado no nosso coração. O pecado é o maior atormentador dos homens. O pecado paga-se caro. Promete prazer e paga sofrimento. Promete liberdade, mas escraviza. A pior coisa realmente que o homem pode enfrentar é o pecado. Ele é mais desastroso do que a própria morte. E eu termino este salmo falando de um desejo profundo. O versículo 5 e 6 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Aqueles que são perdoados por Deus e arrancados das profundezas, não somente temem a Deus, mas anseiam por Ele e esperam na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aquele que viveu afastado do Senhor, lançado no fundo do poço por causa das suas iniquidades, agora perdoado, eu quero desfrutar de intimidade com Deus. E por isso eu anseio mais do que os guardas pelo romper da manhã, depois de saírem do seu turno de trabalho e voltarem ao aconchego do lar para descansar. O salmista tinha assim o anseio pela presença de Deus. Eu termino com uma verdade também consoladora. Eu digo: é eu quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O povo de Deus só pode estar de pé, em vez de estar nas profundezas, porque é o Senhor quem nos redime. E não apenas de alguns pecados, não apenas de algumas iniquidades, mas de todas as suas iniquidades. Ele nos dá completo perdão e uma copiosa redenção. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar esta manhã. Pai, te agradecemos porque as tuas misericórdias renovam-se a cada manhã. E é por causa disso que nós não somos consumidos. Obrigado porque em ti há perdão. Há perdão realmente para os nossos pecados. Obrigado porque em ti há esperança verdadeira. Obrigado porque fomos libertos dos nossos pecados na cruz do Calvário e agora podemos desfrutar de uma vida eterna contigo. Obrigado porque tu cuidas daqueles que são teus. E nesta manhã te pedimos que possas cuidar de cada pessoa que nos está a ouvir, das suas famílias e acima de tudo que possam hoje mesmo reconhecer a vida eterna que há em ti. Esta manhã lembramos da Débora no hospital,
Pedimos que possas ser com ela, que possas dar sabedoria aos médicos que a estão a acompanhar, que ela possa rapidamente chegar a casa, já com o seu problema sanado, Pai. Fala aos nossos corações esta manhã. Traz realmente salvação ao teu povo. Que o teu povo possa realmente encontrar a esperança que só há em Jesus. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um segundo coro, e este coro tem como título Eu é exaltado, Deus é exaltado acima das nações. Eu continuo a controlar a história do universo. Hoje, como anunciei, vamos ter então um momento especial dedicado ao Dia das Mães. Mas por que é que os evangélicos comemoram o Dia das Mães neste segundo domingo de maio e não no primeiro, como é habitual em Portugal? Tudo tem a ver realmente com a história do Dia das Mães. No ano de 1905, uma jovem chamada Ana Jarvis, a filha de um pastor, ela perdeu a sua mãe e entrou numa grande depressão. A preocupação das suas amigas com a sua saúde fez com que estas suas amigas tivessem realmente a ideia de perpetuar a memória da mãe de Ana de uma forma festiva. Naquela ocasião, Ana abraçou esta ideia e fez com que esta comemoração fosse estendida não só à sua mãe, mas todas as mães da face da terra, estivessem elas vivas ou mortas. Aquele dia começou a ser celebrado de uma forma informal,
Mas no dia 26 de abril de 1910, o governador do estado da Virgínia, onde vivia Ana Jarvis, incorporou realmente o Dia das Mães no seu calendário comemorativo do Estado. 4 anos mais tarde, em 1914, o presidente dos Estados Unidos unificou a celebração em todos os estados americanos e ficou definido que o segundo domingo do mês de maio seria comemorado o Dia das Mães. E esta celebração começou a se estender também a todo o mundo. Esta manhã vamos ver um pequeno vídeo feito pelas crianças da nossa igreja que falam acerca das suas mães. O carinho, alegria, amizade, comidinha, pelo colo, palmadinhas, pelos beijos e as partidas. És a mais especial que este mundo contém. Eu quero agradecer a Deus porque és a minha mãe. Pelas piadas, os bolinhos, brincadeiras ou docinhos, pelas histórias, os brinquedos, raspanetes e miminhos. Mãe, és a mais especial que este mundo contém. Eu quero agradecer a Deus porque és a minha mãe. És a mais especial que este mundo contém. Eu quero agradecer a Deus porque és a minha mãe. Porque és a minha mãe. Muito bom dia, estamos aqui em direto da Baía das Gatas, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Esta manhã vamos então ter o momento talvez mais importante, e é realmente o mais importante do nosso culto. Vamos ter a exposição da palavra de Deus. Vamos ter os ouvidos atentos, corações prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. E temos esta manhã como portador da mensagem da parte de Deus o pastor Wesley Alencar. Olá, bom dia a todos os queridos irmãos da Segunda Igreja Batista do Barreiro.
e também a todos que nos acompanham de alguma forma através do Facebook. É um prazer estarmos juntos para compartilhar da palavra do nosso Deus hoje. Como o pastor Samuel já disse, o mês de maio é um mês especial, porque nesse mês é comemorado o Dia das Mães. No entanto, quero fazer algumas observações sobre essa data tão especial. Primeiro, dizer que o Dia das Mães não é uma data a ser lembrada apenas em um dia especial, uma vez no ano. Afinal, as mães são mães todos os dias, independentemente da idade e do estado civil dos seus filhos. Segundo, dizer que o Dia das Mães não é uma data a ser celebrada fora do contexto familiar, pois a maternidade é o que expressa genuinamente o relacionamento entre uma mulher e aqueles que no seu ventre são gerados. O Dia das Mães não é uma data a ser homenageada à parte do relacionamento conjugal, e isto se dá pela impossibilidade de haver maternidade em separação da paternidade. As Escrituras Sagradas nos apresentam com clareza o fato de que Deus é o autor da família, a família que é constituída por um homem, uma mulher e seus filhos, quando é o caso. As Escrituras também nos apresentam como é elevado o valor que a família tem para Deus. Afinal, ele é o idealizador e é o mantenedor da família. Então, nós poderíamos perguntar, onde encontra-se o ensino bíblico sobre a origem da família estabelecida por Deus? Em Gênesis 2 e 24, diz bem assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Note que esta é a primeira vez das 4 vezes em que o termo pai e o termo mãe aparecem juntos nas Escrituras Sagradas. Aparece aqui em Gênesis 2 e 24, e depois pai e mãe, nessa ordem, aparecem por 3 vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e são citações de Jesus autenticando e reconhecendo aquilo que Deus havia dito logo no princípio de todas as coisas. Sobre o termo pai e mãe, algumas observações. Trata-se de uma relação posicional. Observe que pai e mãe aparecem juntos, o que denota o mesmo grau de importância para o pai e para a mãe. Não há grau de superioridade, nem há grau de inferioridade. Trata-se também de uma relação funcional, paternidade para o pai e maternidade para a mãe, o que denotam funções específicas. E trata-se também de uma relação monogâmica. O texto nos fala de um pai e uma mãe, tratando de número. É o homem que deixa pai e mãe e que une-se à sua mulher. Portanto, um homem e uma mulher, um relacionamento monogâmico, e ainda esse relacionamento que envolve pai e mãe é algo ordenado, que segue uma boa ordem. Deus estabelece nesta ordem pai e mãe, o que nos apresenta um modelo bíblico de família patriarcal. O pai, como genitor, aquele que dá a sua semente, a mãe, como genitora, aquela cuja semente é unida à semente do genitor, e nela é gerado os filhos. Então, o pai, além de genitor, também tem a função de liderança, a função de chefia, de administrar a família, contando com o auxílio e a cooperação da mulher. Ainda em Êxodo 20, versículo 12, nós temos o primeiro mandamento com promessa na relação do decálogo, dos 10 mandamentos. Diz lá em Êxodo 20 e 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A expressão que aparece aqui agora, teu pai e tua mãe, também figura no primeiro mandamento com promessa, mantendo todo o valor devido à família, que foi instituição criada por Deus. Por isso, o teu pai e a tua mãe devem ser tidos na mais alta conta por toda a vida. Eles devem ser honrados e não apenas homenageados ocasionalmente. Mas hoje, como o pastor também já disse, estamos a celebrar e a relembrar a importância das nossas mães em nossas vidas. E lendo em conta esse conceito divino da família,
Como é que nós encontramos na Bíblia explicitamente a maternidade? Voltando para Gênesis capítulo 3, versículo 20, diz lá bem assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Esta é a segunda passagem que aparece o termo mãe. O que se passa aqui é que Adão estava no exercício de sua função especificada por Deus. O Senhor havia trazido todos os seres viventes para Adão dar nome a eles, mas não se achou uma auxiliadora idônea correspondente para Adão. Então Deus criou a mulher a partir do homem e lhe apresentou a sua mulher. Adão, portanto, escolhe o nome da sua esposa. Ele chama de Eva. E Eva significa literalmente vida ou vivente, o que é algo que reflete a natureza da mulher. Ou seja, através dela haveria de ser gerada nova vida. A primeira mulher, portanto, já no exercício da sua função especificada por Deus, lá constava a maternidade, numa parceria correspondente, numa parceria idônea com o homem. Agora, note que, apesar de toda a clareza com a qual as Escrituras nos mostram como Deus valoriza a família que ele criou, pensando na paternidade, pensando na maternidade e na filiação, atualmente, em nossos dias, há muitas distorções desta verdade, porque em relação à maternidade, por exemplo, há quem afirme que a maternidade reduz o valor da mulher. Há alguém que pensa que a mulher ela é apenas um ser para procriar outros seres. Não é disso que se trata a verdade bíblica quanto à maternidade. Há quem afirme que a maternidade é até uma escolha autônoma da mulher, que a mulher teria condições e capacidade de gerar outros seres apenas com base na sua escolha e não levando em conta o plano perfeito inicial traçado por Deus. Há quem afirme que a maternidade é apenas uma forma de opressão contra a mulher, porque assim ela vai ser subjugada, ela vai ser inferiorizada e, portanto, desvalorizada e maltratada. Não, não é assim que a Bíblia nos fala sobre a maternidade. Então, o que nós deveríamos e podemos perguntar? O que Deus pensa sobre a maternidade? Como é que Deus vê a missão de uma mãe? E outra coisa, aqui Deus, o próprio Deus, compara o amor de uma mãe. E é essa pergunta que eu gostaria de responder nessa manhã com vocês que nos acompanham hoje pela internet. Deixe-me contar uma pequena história que vai nos fazer pensar um pouco a respeito da importância e do papel das nossas mães em nossas vidas. Conta-se que um certo professor apresentou uma situação para um de seus alunos e, no final, lhe fez uma pergunta. Disse o professor: suponha que a sua mãe ela fez uma torta e que vocês, em sua casa, são 7 pessoas. Você, mais 4 irmãos, seu pai e sua mãe. 7, portanto, na família. A pergunta para o menino foi: numa família com 7 pessoas, há uma torta. Qual fração da torta você receberia? E o menino disse: é 1/6, professor. Aí o professor disse: mas eu penso que você ainda não aprendeu sobre frações. Será que é algo tão complicado de se perceber? Lembre-se, você, na sua família, são 7, e é uma torta. Não seria 1/7 a ser recebido? O menino disse: sim, professor, eu percebo que nós somos 7. Eu percebo que é apenas uma torta, mas o Senhor não conhece a minha mãe. Minha mãe diria que ela preferia não comer nenhum pedaço da torta para dividir a torta pelo restante da família. Será que alguma vez você já passou por alguma situação assim? É bastante provável que cada um de nós já tenha passado por uma situação semelhante a essa. Quando a nossa mãe preferiu renunciar a algo que por direito era dela, isso em nosso benefício. Por que é que uma mãe age assim? Por que é que uma mãe passaria fome para alimentar seus filhos? Por que é que uma mãe dormiria no frio para aquecer os seus filhos durante a noite com o seu cobertor? Por que é que uma mãe deixaria de comprar qualquer coisa para si e presentearia seus filhos com um brinquedo?
Por que é que uma mãe deixaria de comprar um remédio para ela, para comprar remédio para os seus filhos? Por que é que uma mãe daria a sua vida, se fosse preciso, para salvar os seus filhos? A resposta é muito simples. E você que está me acompanhando deve compreender bem isso. É que o amor materno, o amor de uma mãe, é um amor único, é um amor singelo, é um amor genuíno. O amor materno é um amor singular. O mês de maio, como dissemos, é um mês especial, porque nesse dia consta uma data que é para se lembrar das nossas mães. O que é que torna essa data especial? É o precioso valor que as mães têm. Por que é que as mães têm um valor tão estimado, tão precioso? É porque o amor das mães é um amor singular. Essa verdade, ela é muito bem apresentada também a nós, nas Escrituras, pelo modo como o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todo o universo, pela maneira como Deus utiliza a figura de um amor materno para ilustrar o amor que ele tem pelo seu povo. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo apenas 2 versículos do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versos 14 e 15. Quero ler para vocês Isaías, capítulo 49, versos 14 e 15, e perceber consigo como Deus usa a figura de um amor singular de mãe para expressar, para ilustrar o amor que ele tem pelo seu próprio povo, no caso aqui falando para Israel na altura. Diz assim, Isaías 49, versos 14 e 15. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então o Senhor pergunta, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça de seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O que nós temos aqui em Isaías capítulo 49 é uma das passagens que o profeta nos apresenta, em que ele trata da figura do servo do Senhor, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É aquilo que falava sobre como seria a vida e o ministério do Filho de Deus no tempo futuro. Então, Isaías traz essa revelação para o povo de Deus de maneira profética. E o capítulo 49 de Isaías, em especial, poderia ser observado, talvez, de maneira mais resumida, dando ênfase ao que Deus fala e vai fazer e promete e garante através do servo dele, que no futuro chegaria o Senhor Jesus. Primeiro, olhando rapidamente os versos 1 a 6 de Isaías 49, a lição principal ali é que o servo do Senhor, ele é a salvação de Israel, mas não somente de Israel, ele também é luz para os gentios. O versículo 6 de Isaías 49 diz, sim, diz ele, aqui o Senhor falando, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E é o que tem se cumprido na pessoa do Senhor Jesus. E nós, apesar de não sermos israelitas, pela graça de Deus somos alcançados e em Cristo nós somos também povo de Deus. Segundo, dos versos 7 a 13 de Isaías 49, é ensinado que a redenção de Israel ela é prometida pelo Senhor e através do seu servo. O verso 8 diz, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Tudo que é prenunciado, predito e haverá de ser cumprido na pessoa do Senhor Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda. E, por fim, olhando a terceira seção desse capítulo 49, dos versos 14 a 26, é ensinado que a redenção de Israel não só é prometida através do servo do Senhor, mas ela é garantida através do servo do Senhor. Olha como termina os versos 22 e 23 de Isaías 49. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levantadas sobre os ombros.
Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, o que ele diz, ele haverá de cumprir, como tem sido ao longo da história, e também será no futuro, através do Senhor Jesus, quando ele voltar. Agora veja que nós lemos os versos 14 e 15 de Isaías 49. E qual é o contexto imediato aqui, portanto, desses versículos? A pergunta é, depois da promessa que Deus faz, da redenção que ele garante através do seu servo, qual é a resposta de Israel a Deus? No verso 14 nos mostra que é uma resposta em forma de um lamento. E não apenas uma reclamação, mas um lamento com um tom de incredulidade, de dúvida. Porque diz assim o verso 14 de Isaías 49. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Eu pergunto, de que maneira o Senhor responde a esse lamento vindo de Sião, de forma incrédula? O Senhor se apropria e usa a figura materna para responder a Israel e mostrar a Israel a singularidade do seu amor. E como é que Deus faz isso? Diz apresentando uma pergunta, uma questão fundamental. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Nós perguntamos, por que que o Senhor Deus está a utilizar uma figura materna para comunicar uma verdade tão preciosa e tão valiosa ao seu povo amado? É porque o amor de Deus é um amor singular em todos os aspectos. É um amor abrangente, é um amor pleno, completo. E certamente Israel ainda não havia entendido a singularidade desse amor pleno, desse amor completo de Deus. Então, a figura que Deus escolhe e que melhor poderia ilustrar a singularidade do seu amor foi justamente a figura de uma mãe que ama singularmente os seus filhos. Observando essa figura, que é usada pelo próprio Deus para comunicar ao seu povo amado a intensidade e a singularidade do seu amor, veja duas razões comigo por que nós afirmamos a verdade de que o amor materno é um amor singular. Primeiro, observando essa parte inicial do versículo 15, quando o Senhor pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? O que é que nós aprendemos com isso sobre a singularidade do amor de mãe? É que o amor de mãe é um amor que não se esquece. Dificilmente uma mãe se esquecerá de um filho seu. Não é natural uma mulher, depois de ser mãe, esquecer-se de seu filho. Não é algo comum, não é esperado, não é para acontecer, não faz parte da sequência da vida. Não é assim. Há um vínculo extremamente forte entre mãe e filho. Ainda nos dias do ventre, a ligação ela é fisiológica. Há ali um cordão umbilical que nutre a vida do filho a partir do nutrimento que a mãe tem para se manter. Mas após o parto, após o nascimento, essa ligação fisiológica ela é cortada, mas ainda há afetividade, ainda há o apreço, há o sentimento, há a compreensão verdadeira da relação entre o que é ser mãe e o que é ser filho. E eu posso afirmar que nenhuma situação na vida, dentro daquilo que se espera, que se pode imaginar, ou mesmo até a morte de um filho, vai permitir que uma mãe se esqueça dele. Então Deus usa essa figura para falar a Israel. E lhes pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, daquele que traz a seu peito para alimentá-lo? E a resposta já está implícita na pergunta aqui. A resposta não. É impossível que uma mãe se esqueça do filho que ainda alimenta em seu peito. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Não é para acontecer. Qual é a intenção do Senhor aqui com isso? A intenção do Senhor é dupla. O Senhor quer mostrar a Israel que jamais haveria se esquecido deles.
porque é o amor de mãe que não se esquece ilustra o amor de Deus que não se esquece. O nosso Deus não sofre de amnésia, ele não sofre nenhum tipo de letargia, nem de lapso de memória. O nosso Deus, ele não se esquece. Deus também queria mostrar a Israel que o seu amor é singular, ele é incomparável, ele é único e que, portanto, deve ser bem compreendido. Nos dias do profeta Isaías, Israel ainda não havia sido levado para o cativeiro, tendo sido retirado da sua terra e sido levado para a terra estranha para lá viver de maneira escrava. Mas depois de Isaías, Deus levanta outro profeta chamado Jeremias, e esse já nos dias em que o povo de Deus era escravo em Babilônia. E o profeta Jeremias menciona algo sobre o amor de Deus para animar o povo cativo. Em Jeremias 31, versos 1 a 3, nós lemos assim: naquele tempo, diz o Senhor, e o profeta quer lembrar o povo de quem Deus é, falando do futuro. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É mais uma vez a força da lembrança do amor genuíno, do amor singular que Deus tem pelo seu povo, por aqueles a quem Deus escolhe para serem seus, sua propriedade. E na altura de Isaías, o Senhor usa para o povo compreender essa verdade, o amor de uma mãe. O que é que o Senhor fez então? A fim de demonstrar sua intenção para com o seu povo escolhido, ele usou a figura materna, porque, como o amor materno é um amor singular, esse é um amor que não se esquece. O amor do nosso Deus também é um amor que não se esquece. Mas ainda há outra razão, porque nós dizemos que o amor de mãe é singular, e Deus faz uso dessa figura para mostrar a singularidade do seu amor. Se, por um lado, o amor de mãe é um amor que não se esquece, por outro lado, o amor de mãe é um amor que se compadece. Ainda em Isaías 49, verso 15, na metade do versículo, nós lemos o final da pergunta: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E nós dizemos, dificilmente é inimaginável isso. Uma mãe não se compadecerá de um filho seu. A compaixão de uma mãe por seu filho, já desde o ventre, traz a indicação de um amor profundo, de um amor quase que incompreensível do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista divino, porque o amor de uma mãe para o filho, quem dá é o próprio Deus. Essa compaixão de uma mãe por seu filho, desde seu ventre, traz a indicação de uma afeição que é incomparável entre mãe e filho, de um sentimento que é único, que é exclusivo. E o Senhor lança mão dessa figura para perguntar ao povo: é possível que uma mãe não se compadeça do filho no seu ventre? Qual é o propósito do Senhor ao questionar a Israel com essa pergunta? É mostrar para o seu povo que, apesar de Deus ser um Deus justo, verdadeiro, amoroso, eterno, soberano, mesmo sendo amoroso, ele também é compassivo. Mesmo sendo compassivo, ele também é justo e é fiel. E ele precisa cumprir o que diz e, sobretudo, valorizar e satisfazer a sua própria pessoa, a sua própria justiça. Deus queria mostrar a Israel que o amor que ele tinha por eles era um amor compassivo. Haveria o tempo de chegar à compaixão de Deus, mas o povo precisava aprender esse amor na prática, no dia a dia. E as circunstâncias da vida nos ensinam muito sobre compaixão, porque nós só podemos aprender muitas vezes quando estamos no meio da provação, no meio da adversidade, porque nesse momento nós deixamos de ser muito quem nós somos para, de fato, nos aproximar de Deus e reconhecer quem Ele é. E, portanto, Deus queria que Israel reconhecesse a singularidade do seu amor. Voltando mais uma vez a citar o profeta Jeremias, agora no capítulo 3 e verso 12, assim disse o Senhor para o seu profeta: vai, pois, e apregou estas palavras
para o lado do norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Esse é o amor de Deus. É um amor que não poupa das consequências do pecado. É um amor que não poupa da correção. É um amor que não poupa de consertar e trazer por conversão para o caminho direito quem estava no caminho errado. E ele faz assim com o seu povo. Demonstra o seu amor por meio da correção, mas a sua correção tem um prazo para ser cumprida. E a compaixão de Deus faz com que ele atraia para si o seu povo mais uma vez, e o seu amor não muda. Ele é o mesmo amor cuidadoso, é o mesmo amor protetor, é esse amor que trata com justiça, mas que também é compassivo. O que é que o Senhor está a expressar aqui? O desejo do Senhor era que Israel, que o seu povo amado, percebesse mais do seu amor compassivo. Por isso ele lança mão da figura de uma mãe que tem compaixão por seus filhos e se compadece deles, porque lhes ama de maneira singular. O amor de mamãe, ele é um amor singular porque é um amor que ele não se esquece, mas também ele é um amor que se compadece dos seus filhos. É isso que Deus está a comunicar para o seu povo, e é isso que nós aprendemos também em relação à nossa vida. O amor de Deus é um amor fiel, é um amor que nunca mais vai perder a validade, é um amor eterno, ele nunca vai se esquecer. O amor de Deus sempre vai ser compassivo. O Senhor tem compaixão por nós porque reconhece nossas limitações. Ele sabe que nós somos pó, ele nos corrige, nos trata duramente quando precisamos e também nos poupa da sua ira plena, porque nós não resistiríamos. Isso é compaixão. Quero encerrar esse tempo com os irmãos hoje pela manhã, concluindo ao dizer que o amor de mãe, ele é um amor singular. As mães têm um amor tão resistente, que nem mesmo as situações mais difíceis da vida, e talvez nem mesmo o filho mais rebelde e ingrato e imerecedor do amor de sua mãe vai conseguir apagar o amor que ela tem por esse filho. Uma mãe, ela é capaz de renunciar à própria vida por amor aos seus filhos e demonstrar esse amor. O amor de mãe é um amor sacrificial, mas apesar disso, é através deste amor tão singular e recompensador que uma mãe vai experimentar a verdadeira alegria e a plenitude da maternidade, apesar dos sofrimentos inevitáveis que acompanham quem ama. Quem ama sofre, isso é inevitável. Deus ama, ele nos amou primeiro porque ele é amor, e Deus sofre. O nosso pecado contraria a Deus, o nosso pecado ofende a Deus, o nosso pecado entristece e provoca a ira de Deus. Mas o amor dele é eterno. A sua justiça já foi cumprida na pessoa de seu filho Jesus Cristo e, portanto, ele pode usar de compaixão para conosco e nos trazer a oferta de perdão e sarar a nossa vida e transformar a nossa vida e lavar a nossa alma e nos redimir por compaixão pura, mais uma evidência do seu amor. Quero lembrar aos irmãos que o Senhor escolheu essa figura materna para fazer o seu povo compreender o amor singular que ele tem pelo seu povo. Mas vale dizer que não é o fato de que Deus usou essa figura de um amor materno que não se esquece, de um amor materno que se compadece, não é o fato de Deus usar essa figura que vai tornar o amor de uma mãe por seus filhos igual ou maior do que o amor que Deus tem por seus filhos. Por que razão eu digo isso? É porque o amor materno, ele pode se esquecer. Lamentavelmente, as mães se esquecem de quanto amaram ou de quanto devem amar seus filhos. Um amor materno, ele pode não se compadecer. É possível que haja mães que não tenham compaixão por seus filhos e que tenham sua vida completamente destruída e, portanto, são incapazes de usar de compaixão para com seus filhos. Porque as mães são seres humanos. Elas não são Deus. Elas são criaturas de Deus e têm os seus limites e, infelizmente, os limites que o pecado impõe à natureza humana, que também afeta até mesmo a maternidade. Então, o que é que o Senhor faz? Na última parte do versículo 15,
Mas ainda que uma mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Percebe? O amor de mãe pode se esquecer. O amor de mãe pode não usar de compaixão. Mas o amor de Deus, esse nunca se esquece. O amor de Deus, esse sempre se compadece. O Senhor prometeu que o amor de mãe, ele pode falhar, mas o amor dele, o Deus eterno, esse amor jamais falhará. Embora haja a possibilidade, portanto, de uma mãe se esquecer, ou de uma mãe não se compadecer, Deus escolheu essa figura para ensinar ao seu povo que o amor dele é um amor que jamais falha. O que nós temos a dizer para todos que somos filhos nessa manhã de domingo, de um dia simbólico que representa tudo quanto nossas mães representam em nossa vida. Nós devemos honrar nossas mães por quem elas são. Lembre que as nossas mães, elas são presença de Deus para nós. E isso não somente no mês de maio e nem somente uma vez por ano, mas diariamente. Por outro lado, as mães devem sentir-se felizes por serem dotadas de tão grande e tão singular amor, que foi concedido a elas por Deus, por aquele cujo amor singular é assim em todos os aspectos. Nós louvamos a Deus pelas vidas das mulheres a quem Ele escolheu para serem nossas mães. E devemos, portanto, praticar Êxodo 20:12, de honrá-las, de reconhecer o seu valor, de tê-las na mais alta conta, na mais alta estima. Reconhecer suas limitações, mas, ao mesmo tempo, orar a Deus por elas, para que elas vivam o amor singular de Deus, que vai capacitá-las e aperfeiçoá-las para serem mães piedosas, mães segundo o coração de Deus. Portanto, um feliz Dia das Mães para todas que estão nos ouvindo e a nós, filhos, que nós possamos honrá-las com toda a singeleza de coração. Mas agora, para encerrar, eu gostaria de dirigir ainda uma palavra final para você que está nos ouvindo, nos acompanhando nessa manhã. Sejam filhos, sejam filhas ou até mamães também. Você ouviu nessa manhã que o amor de Deus é um amor que não se esquece. É um amor em que nós podemos confiar e com o qual nós podemos contar sempre. Você ouviu nessa manhã que o amor de Deus é um amor que se compadece, é um amor compassivo, é um amor que reconhece nossa pobreza, nossa miséria, nossas falhas, e ele não nos trata como nós merecemos, porque é um amor compassivo. A minha pergunta para você, seja filho, filha ou mamãe, nessa manhã, você já experimentou o amor singular de Deus? Esse amor já é pleno, já é presente na sua vida? Se ainda não tens o conhecimento desse amor singular de Deus, eu quero ler para você apenas 2 versículos nessa manhã de domingo. Em 1 de João, capítulo 4, versos 9 e 10, diz bem assim, preste atenção. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qual é o fato aqui? Deus te ama e já provou isso em Cristo Jesus. Esse é o fato. Qual é a pergunta para você? O que tens a dizer diante de tão grande prova de amor que Deus já demonstrou? O nosso desejo e oração é que, em Cristo, você ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso só vai ser possível através do Senhor Jesus. Que o amor singular de Deus, como é o amor singular de uma mãe, sejam realidades verdadeiras na sua vida e que você seja transformado de uma vez por todas para honrá-lo, para obedecê-lo e ter uma vida plena. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e mais uma vez nosso abraço e os cumprimentos a todas as nossas mães. Que Deus também lhes abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus continue a abençoá-los. Vamos então orar nesta manhã. Pai, te agradecemos pelas vidas das nossas mães. Te agradecemos pelo exemplo que elas são para cada um de nós, Pai. Pedimos que tu possas cuidar delas, que tu possas protegê-las com o teu amor, que possas continuar a dar sabedoria a elas na educação,
dos seus filhos, Pai. Abençoa as suas vidas. E esta manhã, obrigado pelo teu amor, um amor muito maior do que o amor de uma mãe. E tu demonstraste esse amor ao enviar Jesus a este mundo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esta manhã, se alguém ouviu realmente a tua voz, tem sido tocado pela tua palavra, que não possa negligenciar este amor, o maior amor que o mundo já conheceu. Que hoje possa vir a Jesus, ver os seus pecados serem perdoados e ter realmente a certeza de uma vida eterna. A certeza que um dia estará por toda a eternidade contigo no céu. Que hoje possa haver salvação em muitos lugares. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então o último coro desta manhã. E este coro tem por título Deus Supremo és. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Hoje homenageamos as nossas mães, estamos gratos pelas suas vidas, mas pode haver mães que falham, como o pastor Wesley
mencionou. Elas têm realmente os limites do pecado. No Salmo 27, versículo 10, o salmista dizia: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. A única esperança para a humanidade é Jesus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é a porta do céu. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ressurreição da vida, o Salvador, o Rei da glória, o único que te pode oferecer vida e vida em abundância. E esta manhã eu convido-te a ires a Ele, a conhecer o seu amor, um amor mais forte do que uma mãe pode ter pelo seu filho, que o levou a enviar Jesus, a morrer naquela cruz, do seu único filho, para morrer pelos teus pecados. Vem a Jesus e recebe a vida eterna que eu tenho para ti. Muito obrigado por ter estado connosco esta manhã. Qualquer pergunta que tenhas para fazer acerca deste tão grande amor, podes fazê-lo através de mensagem privada. Eu terei todo o gosto em responder-te. Podes então nos contactar nesta página por mensagem. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, estaremos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. Esperamos por ti e convida outros para que possam ouvir também a voz de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja a tua vida durante esta semana.